Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogostats. Eu tô aqui nesse vídeo para analisar o novo treinador do Botafogo, Bruno Lage, ex-técnico do Wolverhampton e do Benfica. Hoje eu vou mostrar para vocês tudo que ele pode agregar nesse Botafogo para conseguir alcançar o sonho de ser campeão brasileiro. E vou mostrar para vocês também algumas similaridades dele em relação ao trabalho do nosso ex-técnico, trabalho esse que perdura até hoje porque praticamente nada mudou. E hoje vamos falar de forma bem completa sobre todo o trabalho desse português. Vamos falar sobre treinos dele, sobre metodologia, sobre princípios. Então a análise está bem completinha. Então espero de verdade que vocês gostem. Mas antes da gente começar sobre esse assunto, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal do Fogostats, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo. Assim o YouTube vai entender que você está curtindo bastante o meu trabalho e vai recomendar para mais botafoguenses. E aliás, se você tem um amigo aí botafoguense que está moscando, não conhece ainda o Fogostats, cara, pega o link do vídeo, manda para ele e fala, ó, recomendo aqui esse canal de análise, você deveria acompanhar. Isso vai ajudar muito no meu trabalho. Beleza, gente? Então, conto com essa moral de vocês. Sem mais enrolações, vamos para a nossa análise de hoje, que é sobre Bruno Lage. Bom, antes de eu começar com a nossa análise, acho que é importante falar para vocês que ela vai ser dividida em alguns tópicos. Então, por isso que eu falei que ela vai ser bem completinha, porque vai ter transição ofensiva e defensiva, organização ofensiva e defensiva também, além de outros aspectos do jogo que, obviamente, estão inseridos dentro dessas 4 fases. Começando com o primeiro ponto, acho que você vai até lembrar do nosso ex-treinador, porque é sobre a importância dos médios, ou volantes, que são os atletas presentes nas fases de ligação e criação de oportunidades também da equipe, além de serem os responsáveis pelas trocas de corredor. Não responsáveis, mas as principais referências para fazer isso. E nos treinos, o Bruno Lage chama os volantes de jokers, ou coringas, né? Porque eles trabalham ofensivamente para a equipe que estiver com a posse de bola. Ou seja, supondo que tenha uma equipe de azul e uma equipe de vermelho, você vai ter 5 jogadores de azul, cinco jogadores de vermelho e 2 coringas. Então, a partir do momento que a equipe em azul, por exemplo, perde a posse de bola, esses 2 meias vão trabalhar para a equipe que estiver de vermelho. Então, a ideia é sempre gerar a superioridade numérica no setor e também fazer esse trabalho de posse para a ligação ali entre defesa e ataque. Inclusive, se vocês olharem nessa imagem de agora, já mostro para vocês uma situação de superioridade numérica na saída de bola. Como vocês podem ver, esse atleta que está em holofote seria o médio. Esse médio ele está gerando uma situação de 3 contra 2 na saída de bola. Ali você tem o goleiro fora do quadrado, né? E aí você tem os 2 defesas centrais fazendo a saída de bola. Você tem 2 atletas adversários fazendo essa pressão, mas tem um volante nas costas dessa pressão para gerar justamente o que eu falei, a situação de 3 contra 2. Então a ideia do Bruno Lage é sempre gerar essas situações de superioridade numérica, né, para que a equipe saiba sempre criar essas situações e saiba também se comportar diante dessas situações criadas. Então, é um ponto muito legal da gente ressaltar no trabalho do português. Então, só para fechar essa parte da ligação, o Bruno Lage gosta muito de construir a 2+1 ou 3+1. Isso pode até variar para um 2+2 também, onde ele consegue manipular bastante o posicionamento dos volantes. Mas o 2+1 é justamente essa imagem que vocês estão vendo agora, e o 3+1 eu trago aqui uma imagem de jogo, onde vocês podem ver uma saída 3, onde o volante baixou entre os zagueiros, inclusive ele é o mais baixo dessa linha, e um outro volante está mais ali na frente, então essa é a saída a 3+1. Ele busca sempre fazer as ligações procurando dinâmicas de terceiro e quarto homem, mas isso mais para frente eu vou explicar melhor para vocês porque com o vídeo fica muito mais fácil de entender. Agora falando sobre a organização ofensiva e movimentos ofensivos, o Bruno é um técnico que trabalha muito a questão de apoios frontais, movimentos de ruptura nas costas da última linha e passes em profundidade. Então é muito importante para ele o atleta chegar no terço final e saber tomar essa melhor decisão, além de ter uma boa movimentação do seu companheiro, né? Conseguir gerar várias janelas de oportunidade. Então, essa questão do apoio frontal é para que um atleta também descore da última linha e gere essa opção, ou seja, conseguir quebrar essa linha e conseguir achar alguém dentro do bloco adversário. Era um trabalho muito bem feito pelo próprio João Félix no Benfica, né? Aproveitando para já falar desse 4-4-2, que era algo muito interessante, já trago aqui até a imagem, né? Era um 4-4-2 que ele utilizava o Gabriel Pires, utilizava o Samaris, Pizzi e Rafa faziam funções diferentes, né? Seferovic e Félix igualmente. O João Félix ele fazia esse trabalho de descer
ser o receptor desse passe, ser esse apoio frontal, enquanto o Seferovic era um jogador mais âncora, né? Era mais um pivô ou até um atleta para fazer essa corrida em ruptura. Então, ele gosta muito também do uso desses falsos pontas, então até nas setinhas do Pizzi, vocês conseguem perceber como ele se movimentava bastante para o corredor central também, e quando o ponta faz essa movimentação de atacar mais o corredor central, ele obviamente vai gerar um corredor mais livre para os laterais atacarem. Inclusive, falando sobre essa parte dos laterais, é algo que o Bruno Lage gosta bastante da largura máxima. Então, isso é bem parecido até com o Luiz Castro também, porque ele gosta de ter sempre os apoios exteriores para que possa não só encontrá-los num contra um, mas também fazer essas situações de cruzamento. Então, o 4-4-2 do Benfica era estruturado dessa forma aí com o João Félix e o Seferovic mais à frente. E agora eu trago a imagem para vocês do Benfica da temporada seguinte, mas mostrando ainda algumas dinâmicas que permaneceram da temporada passada. No caso, a questão dos falsos pontas é algo que pode ser utilizado pelo Botafogo, mas também pode ser lido de uma maneira diferente, porque temos extremos que gostam de jogar mais abertos. Então, essa largura máxima, que, como vocês podem ver na imagem, é feita pelos laterais, pelo Botafogo pode até ser feita pelos pontas e os laterais jogarem pelos corredores interiores. É algo que o Bruno Lage também já fez com esse Benfica. Mas nessa imagem vocês podem ver o Pizzi e o Rafa Silva mais afunilados, né? Sendo esses apoios frontais, então tanto o Rafa Silva quanto o Pizzi têm liberdade para descer, para tentar buscar essa bola ali com os zagueiros, para poder fazer essa conexão com o ataque. E um dos grandes pontos dos trabalhos do Bruno Lage também é a questão do equilíbrio defensivo e as vigilâncias defensivas. Ele fala muito sobre a importância de você sempre estar controlando a distância em relação aos adversários quando se está atacando. A intenção é sempre de encurtar o máximo de espaço e tempo na transição adversária quando a perda de posse ocorre. Ou seja, traduzindo, né, é o famoso atacar marcando. Enquanto você mantém a sua estrutura ofensiva, enquanto você tenta agredir o seu adversário, você também presta atenção no posicionamento quando eles forem recuperar a posse para fazer a transição ofensiva. Então, é com o objetivo de manter a sua estrutura ofensiva bem coesa, sem perder a referência dos seus opositores diretos. E uma frase muito interessante que ele fala é que os atletas dele estão no jogo, mas não pagaram bilhete para o jogo. Portanto, não podem ser meros espectadores. Então não existe isso de jogador que não participa do momento defensivo. Por mais que ele não seja aquele desarmador, não seja aquele jogador para destruir as jogadas, ele precisa estar sempre atento em relação ao posicionamento do adversário. E, obviamente, não tem como falar do Bruno Lage sem citar a pressão pós-perda, já falando sobre a transição defensiva. Ele treina com o objetivo de gerar capacidade de superação e reação, de modo que os atletas encurtem ao máximo o tempo de reação à perda. E ele promove trabalhos intensos em espaço reduzido, onde ele consegue fazer um trabalho integrado. Então, quando você fala de um treino do Lage, você fala sempre de treinos integrados. Ele nunca vai treinar só a transição defensiva, nunca vai treinar só a organização ofensiva, ele vai sempre trabalhar em conjunto com as outras fases do jogo. Então, na transição defensiva, não seria diferente. Ele faz um trabalho intenso em espaço reduzido, onde você vai ter atletas tocando a bola, ou seja, trabalhando a parte da organização ofensiva, e a partir do momento que eles perdem a bola, eles têm que reagir rapidamente para recuperá-la. E é claro, quando a gente fala da reação pós-perda e até da pressão alta, a gente precisa também incluir o Botafogo nisso. Então, eu não vejo o Bruno Lage nesse quesito colocando tantos elementos que ele gosta para a equipe do Botafogo, né? Então, não vejo o Botafogo mudando para pressionar muito alto, né? Porque é algo que já gerou, inclusive, muitos perigos para a gente, porque haviam esses desajustes. E também essa questão da pressão constante, porque ocorre muito nos jogos do Botafogo esse contexto do Botafogo perder a bola e não reagir a essa perda o mais rápido possível, né? O Botafogo, na verdade, procura se reorganizar defensivamente, tenta passar da linha da bola para que consiga encontrar sua consistência, né? E consiga bloquear ali uma subida do adversário com maior velocidade. Então, acho que isso o Bruno Lage vai conseguir se adaptar muito bem, até porque no Wolverhampton ele também não fazia essa pressão tão alta assim. Então, é algo que não vai gerar um desconforto para ele, mas claro, eu acho que não é 100% o estilo que ele gostaria de impor para uma equipe sua.
Agora, para finalizar as fases do jogo, eu falo sobre a transição ofensiva, a manutenção da posse até o início da organização. E ele também promove trabalhos integrados de ataque organizado, mais a transição. Isso inclui bastante a reposição do goleiro, atenção Lucas Perry, com as mãos para poder gerar a transição. Ou seja, ele trabalhava com uma equipe fazendo a organização ofensiva, indo até o ataque, em que quando esse ataque terminava, o goleiro que estava defendendo, ele já faz a reposição para a equipe adversária atacar em transição. Então ele fazia esses dois trabalhos em conjunto. Ele buscava sempre promover boas decisões feitas em situação de superioridade numérica e em velocidade, ou seja, trabalhar essa boa decisão sendo feita com um curto espaço de tempo, né, que é o que a transição ofensiva promove. Saber explorar também o erro do adversário para eliminar etapas e construir em zonas já próximas ao gol também é algo muito importante para esse tipo de treinamento do Bruno Lage. Até porque a gente sabe que uma equipe que tenta pressionar alto, uma equipe que induz o adversário ao erro, ela já elimina algumas etapas de construção, já pronta ali para fazer a transição, né, mais próxima do gol adversário. Então, esse é um ponto de muito destaque aí do técnico português. Bom, agora vamos analisar o vídeo do Benfica com o Bruno Lage, falar sobre algumas dinâmicas defensivas, dinâmicas ofensivas também bem interessantes, que dá para a gente trazer também para o Botafogo, principalmente a questão da fase defensiva, que é no 4-4-2. Então, eu peguei aqui o clássico contra o Porto, né? Inclusive Tiquinho Soares está em campo, e o Benfica vai fazer justamente uma estrutura que o Botafogo faz atualmente, né? Que é o 4-4-2 defensivo. Conseguiram empurrar o Porto para a primeira fase de construção de volta, e olha aí o 4-4-2 sendo formado, as duas linhas bem compactas, né? Inclusive, foi um problema para o Porto em alguns momentos conseguir ajustar essa compactação das duas linhas. Acho que eu diria que os probleminhas ali que apareceram para o Bruno Lage foi muito essa questão do passe longo nas costas do seu lateral, né, o Grimaldo acabava tendo um pouco de dificuldade com isso, então em alguns momentos ele até trazia um pouco esse ala da segunda linha de 4 para fazer uma linha de 5, né, então o Grimaldo descia, o Grimaldo ficava mais próximo do zagueiro, e quem ficava ali para fazer o combate com o lateral era o extremo desse lado. Só que muitas vezes não dava certo, porque na maioria das vezes o extremo era o Rafa Silva, que não era tão combativo assim, né, defensivamente, na verdade, não era tão bom, então criava um pouco dessa dificuldade. Mas essa questão da compactação nesse lance está muito interessante e é algo que o Botafogo também faz bastante na sua fase defensiva. E agora, nesse lance, dá para notarmos várias dinâmicas ofensivas interessantes para a gente poder analisar aqui. Então, primeiro começa já numa saída curta, né, com o goleiro do Benfica e a formação de vários tripés pelo campo. Primeiro um tripé entre o goleiro e os dois zagueiros, um tripé feito entre os meias e um tripé feito entre os atacantes. E aí a gente vai ter a continuação da saída do Benfica, as dinâmicas vão se alterando completamente, depois vocês vão ver como muito do que eu falei, né, em relação aos falsos pontas vai ser mostrado nessa estrutura. E notem também quantos jogadores estão posicionados ali dentro dos blocos, né, se movimentando, buscando gerar apoios. Então, o Benfica é realmente uma equipe que gosta muito da verticalidade, quando não encontra, acaba ficando incomodada com isso, mas é sempre bom trocar de corredor. E aí a gente vai ver justamente a estrutura que eu falei para vocês. Olha os falsos pontas bem definidos, Pizzi e o Rafa Silva, dois jogadores que em tese seriam extremos mais abertos, são jogadores que estão muito mais no corredor central. O Weigl, que é o primeiro volante da equipe, ele desce, baixa e fica próximo aos zagueiros, então ele faz essa saída a 3. E os outros dois meias, né, ficam ali alternando de posição, enquanto Carlos Vinícius, o centroavante, ele está bem focado em fazer esse movimento que eu ilustrei na setinha, né? Esse movimento de ruptura, tentando atacar a profundidade. E, obviamente, não dá para a gente esquecer dos laterais. Então, lá do lado direito, bem aberto, a gente tem um lateral direito, e aqui no lado esquerdo, recebendo o passe, tem o Grimaldo. Então, a largura máxima também sendo feita com os laterais. Esse jogo interior do Benfica potencializa muito o Pizzi e o Rafa Silva, né, que são especialistas em desequilibrar em espaços reduzidos. Ele promove, obviamente, a troca de corredor entre os pontas em vários momentos do jogo. Então isso é até interessante porque no Botafogo isso também ocorre bastante. Então, o que a gente consegue perceber aí na organização ofensiva do Benfica é uma equipe que chega bastante ali nas laterais, né? Alterna bastante os corredores, tentou cruzar pelo lado direito, já recuperou a posse, já vai formar uma nova dinâmica aí de construção
ofensiva, organização ofensiva. Olha só como foi o comportamento do Weigl. O Rubem Dias já veio trazendo a bola, o Weigl recua novamente para fazer essa saída 3, e aí acontece aquela dinâmica que eu citei para vocês lá no início do vídeo, que é a dinâmica de terceiro homem. Você tem o primeiro homem com a posse da bola, e você tem o segundo homem que vai se aproximar, vai ser o apoio frontal. E quando esse apoio frontal se aproxima, ele vai encontrar um terceiro homem, o terceiro homem vindo de frente, o terceiro homem que vai encarar o jogo de frente, que no caso é o Tarapti. Ele recebe a bola e vai encontrar um quarto homem, e já vira uma dinâmica de quarto homem. Então, isso é algo que o Bruno Lage gosta bastante de trabalhar nas suas equipes. Gosta de fazer com que o passe seja feito no jogador mais distante, para que ele procure algum apoio vindo de frente para o jogo. E aí a bola acaba voltando para a primeira fase de construção de novo, e aí eu mostro para vocês uma zona para um passe longo do Rubem Dias. Então, o Rubem Dias não vai lançar nesse momento, mas eles já notam que esse espaço surgiu, né? O Benfica vai tentar de novo construir um pouco mais por dentro. Olha como o Benfica, né, tenta o tempo inteiro fazer esses passos mais curtos, né, se associar e não recorrer ao jogo direto. Mas aí não tem jeito, não conseguiu achar o espaço, vão aproveitar essa zona que o Porto não fez a pressão. Inclusive, se a gente prestar atenção na fase defensiva do Porto, eles também estão em 4-4-2, né? Tá interessante isso. E aí o Rubem Dias não recebeu pressão. Olha o que vai acontecer. O jogador do Benfica vai fazer o movimento de ruptura, que é muito trabalhado pelo Bruno Lage. Conseguiu receber a bola dentro da área e fizeram o gol. Então, mesmo buscando ali um jogo mais de associação, um jogo mais de paciência, o Benfica acabou tendo que recorrer ao jogo direto e tiveram qualidade para isso. Tiveram qualidade no passe, conseguiram gerar uma zona ali para o zagueiro lançar sem receber pressão e tiveram um bom movimento de ruptura. Então, realmente um gol muito bem trabalhado do Benfica e que mostra que o trabalho do Bruno Lage realmente é bastante interessante, tem muitos pontos aí a serem levantados. Porque por mais que a equipe estivesse perdendo um clássico, ela teve paciência para construir um gol desse nível de qualidade. Bom, pessoal, acho que deu para dar uma ideia boa aí de como o Bruno Lage trabalha. Eu tentei não focar tanto assim nos esquemas táticos, eu tentei focar muito mais nos princípios, em tudo que ele pensa como estilo de jogo, como filosofia, porque a questão tática é algo que pode variar bastante de equipe para equipe e de jogo para jogo, é algo que o próprio Bruno Lage fala. Então, em relação ao Botafogo, eu creio muito que não teremos grandes mudanças. É o técnico que vem muito para manter o rendimento que estamos atualmente e também conseguir, talvez, potencializar mais ainda algumas peças que vão entrar, como o próprio Diego Hernandes, e tornar o nosso coletivo cada vez mais fortalecido para conseguir esse título. Então, é um técnico que sabe pegar trabalhos em meio de temporada, né? Pegou um Benfica que estava a 7 pontos da liderança e conseguiu torná-lo um campeão muito sólido. No Wolverhampton também chegou e conseguiu colocar a equipe inglesa ali no 10º lugar. Então, realmente é um técnico que eu consigo confiar para conseguir manter o nível de qualidade ali no nosso trabalho. E além disso, também tem aquela questão das mudanças táticas que ele conseguiu colocar no Benfica e que para mim deixa uma boa impressão, né? Na primeira temporada, ele muda um 4-3-3 para um 4-4-2, que também tem várias variações, mas quando chega na segunda temporada, ele perde João Félix, ele precisa fazer mais uma mudança tática. E aí ele acaba mudando para um 4-2-3-1, que varia para um 4-3-3 novamente, né? Então, toda essa questão de você saber se adaptar ao contexto que você tem é muito importante. Por mais que o Bruno Lage seja um técnico muito jovem, ele já tem muita experiência também com atletas ali de formação e também já tem uma experiência muito interessante no futebol como um todo. Realmente é um técnico que vem para agregar bastante no elenco do Botafogo e também no nosso ambiente, porque ele é um grande motivador. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Então, grande abraço e até o próximo vídeo.